E aí pessoal, tudo bom? Professor Eric Soares com vocês aqui de novo, falando sobre planejamento textual. E agora um ponto muito importante da nossa produção da dissertação argumentativa para o Enem, que é a seleção de repertório sociocultural. Professor, dá para planejar repertório sociocultural? Dá sim, galera, dá para planejar repertório sociocultural sim. Como é que você planeja, como é que você estuda, como é que você antecipa essa questão do repertório sociocultural? É isso que nós vamos tratar hoje, porque existe uma lógica para o tema. Eu sei que o tema é uma situação-problema, porque o edital já nos mostra isso. Eu sei que a minha tese precisa apresentar a problematização desse tema, certo? Com a abordagem completa dele. Eu sei também que eu preciso selecionar argumentos que provem a existência desse problema e a necessidade de combate dele. Portanto, pessoal, eu preciso agora pensar em como é que eu fundamento essa ideia, como é que eu vou enriquecer a minha produção textual a partir de repertório sociocultural. E eu consigo, professor, organizar os estudos dos repertórios? Consegue sim, principalmente a partir da organização por eixos temáticos. Vamos lembrar, pessoal, que você consegue classificar os temas por semelhanças, tá? Então como é que funciona isso? Eu posso trazer, dividir em eixos temáticos. Qual é a minha sugestão? Eixos temáticos são educação, saúde, meio ambiente, sociedade, tecnologia, segurança e trabalho e economia. 7 eixos temáticos. A partir da seleção dos eixos temáticos, eu consigo organizar a minha busca pelo repertório sociocultural. É porque dessa forma eu consigo organizar, ter um mapa mental para que eu monte a minha estratégia de estudos. E é a partir daí que nós vamos falar hoje sobre repertório sociocultural. Beleza? Professor, o que é esse repertório sociocultural e onde é que ele é cobrado? Veja bem, a organização do repertório sociocultural, pessoal, ele é cobrado principalmente na competência de número 2, tá? A competência de número 2, o que ela te cobra? Adequação ao tipo de texto, que é dividir o texto em 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, e a adequação do repertório, que ele precisa ter 3 coisas no repertório. E isso tudo ainda a partir da matriz de cobrança da redação Enem. O que o repertório precisa ser? O repertório precisa ser, primeiramente, um repertório legitimado. Então, o que é um repertório legitimado? É um repertório que não está no senso comum, certo? Não é do senso comum, ele faz parte de uma questão teórica. Ele não é uma cópia dos textos motivadores, nem cópia e nem paráfrase dos textos motivadores. O que é o repertório? O repertório vem do seu conhecimento de mundo, do que você adquiriu durante a formação educacional que você teve acesso, beleza? Então, isso é o repertório sociocultural. Mas veja bem, tudo que eu tive acesso no decorrer da minha formação é muita coisa. Eu preciso organizar isso para que eu vá buscar nesse meu repertório algo diretamente ligado ao meu tema. Para isso, o que eu faço? Primeiramente, a divisão com os eixos temáticos. É uma das formas que eu tenho de organizar esse meu mapa mental para buscar o repertório certo na hora certa, beleza? Isso faz você ganhar tempo, não esqueça disso. Mas para que eu faça isso, eu preciso primeiro entender o que é o repertório sociocultural. Você precisa saber para que serve isso, o que ele é, o que ele representa, para a partir de então você montar a sua estratégia de dissertação argumentativa. Então, o que é o repertório sociocultural? Vamos lá! Repertório sociocultural, pessoal, nada mais é do que a fundamentação teórica dos seus argumentos, beleza? Fundamentação teórica dos seus argumentos. Como é que eu monto isso? Como é que eu vou partir? Entenda só, nós já discutimos. Eu não posso me ater ao senso comum. Isso seria uma visão mais pessoal, subjetiva, não vale. Eu não posso copiar ou parafrasear os textos motivadores, porque eu preciso apresentar para o corretor o meu conhecimento de mundo, o conhecimento que eu adquiri durante o meu processo de formação. Por esse motivo, o repertório precisa ser legitimado por uma das áreas do conhecimento. É trazer conhecimento sobre história, filosofia, sociologia, linguagens, artes e assim por diante. Ele precisa estar dentro de uma das áreas das ciências naturais, das ciências da matemática, das ciências humanas ou das linguagens. Então, eu preciso trazer uma dessas áreas do conhecimento para fundamentar a minha opinião. Beleza? Isso é a dissertação argumentativa. É isso que vai dar a segurança do meu argumento. Beleza? Então ele precisa ser legitimado.
Mas não é só isso, eu não posso ter um conhecimento apenas legitimado, ele precisa ter mais. Então ele precisa ser também o quê? Ele precisa ser pertinente. Claro que eu posso colocar um conhecimento que é legitimado, que faz parte de uma das áreas do conhecimento, porém ele não está ligado à discussão temática. Se eu fizer isso, pessoal, eu não vou ser pertinente. E não ser pertinente é não garantir a nota máxima na competência de número 2. Então, além de pertinente, tem uma outra coisa que ele precisa ser também. Ele precisa ser produtivo. E o que é ser produtivo? É justamente atender a essa demanda do repertório sociocultural, que é fundamentar os seus argumentos. Então, ele precisa necessariamente provar racionalmente, teoricamente, a sua opinião sobre o texto. Somente dessa forma ela vai ser produtivo. Então vamos relembrar o que ele precisa ser. Ele precisa ser legitimado, então ele não pode ser do senso comum e nem pode ser uma cópia ou paráfrase do texto motivador. Ele precisa ser pertinente, precisa estar diretamente ligado à sua discussão temática. E ele precisa ser produtivo, porque ele precisa confirmar, ratificar de forma teórica a sua opinião. Beleza? Então, entendendo isso, como é que eu organizo? Como é que eu seleciono? Primeira dica eu já dei. Vamos selecionar estudos a partir de eixos temáticos. Mas vamos aqui, dentro da seleção de argumentos, perceber como é que eu posso imaginar onde devo buscar esse conhecimento, essa fundamentação teórica. Vamos lá. O que eu preciso saber? Ó? Entenda só, eu tenho a sugestão aqui que a gente utilize 3 repertórios, tá? Um na introdução, um no desenvolvimento 1 e o outro no desenvolvimento 2, tá? Por que isso? É importante destacar que você não precisa desses 3. Na introdução, por exemplo, você não precisa necessariamente iniciar com um repertório sociocultural. Porém, uma sugestão pessoal é que você já inicie com o repertório, beleza? Agora, no segundo e no terceiro parágrafo é interessante que você tenha. Por quê, professor? Porque é nesse momento que você vai desenvolver a sua argumentação. Então, essa argumentação deve ser pautada numa fundamentação teórica. Por isso é importante que exista repertório aí. Mas entenda, para eu iniciar meu texto, eu vou chamar o repertório de contextualização, certo? É aquele repertório que dá início ao meu texto, que insere o leitor na minha discussão. Então, como é que eu posso fazer isso? Ó, ele pode ser diretamente ligado ao tema, certo? É uma opção, ele ser diretamente ligado ao tema. Você lembrou de algo que é diretamente ligado ao tema. Quero um exemplo? Em 2018, quando o tema foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, muitas redações que inclusive tiraram a nota máxima utilizaram a série Black Mirror. Por quê, professor? Porque a série tratava da manipulação por meio da internet. Então isso aí é um repertório extremamente ligado ao texto, especificamente sobre o texto, certo? Mas é a minha única opção? Não. Você tem a segunda opção que é muito prática também, muito produtiva. Qual é? Você ligar o repertório a um eixo temático, tá? Então, inicialmente, em vez de você pegar algo que é específico sobre o tema, você pode pegar algo sobre o eixo temático, que não deixa de ser uma discussão ampla. Exemplo, em 2017 nós tivemos os desafios para a inclusão educacional dos surdos no Brasil. Entenda só, eu não sei algo diretamente sobre o surdo, mas eu sei algo sobre educação, que é o nosso grande eixo temático. Então eu consigo colocar aí a educação. Ou eu não sei, vamos supor, do cinema de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu não sei um conhecimento específico sobre cinema, mas eu sei sobre igualdade. Então eu posso trabalhar a questão do eixo sociedade, falando de democratização, beleza? Então é a segunda opção de você montar um repertório inicial. E a terceira opção é o mais genérico. Qual é esse mais genérico? É quando eu vou retomar os conceitos que eu já vi. Por exemplo, eu sei que o tema é uma situação-problema, eu sei que a tese deve problematizar esse tema, eu sei que os argumentos precisam comprovar essa argumentação, essa tese, precisam comprovar a tese. Então o que eu faço? Entendendo, sabendo que o tema é uma situação-problema, eu posso iniciar trabalhando com um repertório que trata desse grande problema social, beleza? Então 3 opções para você iniciar seu texto. Conhecimento específico sobre o tema, conhecimento sobre o eixo temático no qual eu classifico esse tema, ou um conhecimento genérico que trate o problema social, beleza? Então aí a primeira sugestão do repertório inicial. Para os repertórios de desenvolvimento, eu tenho 2 sugestões. Primeiro, se eu vou tratar 2 aspectos, um aspecto que envolve sociedade e um aspecto que envolve o poder público. Então é interessante que eu traga para dentro desse contexto algum conhecimento teórico que fale sobre esses aspectos.
Exemplo, primeiro eu vou fazer uma análise sociológica. Então seria interessante eu trazer alguém que estudou essa questão das relações sociais. Por exemplo, algo sobre sociologia, ou algo sobre filosofia, por exemplo, ou até mesmo sobre história, certo? Então eu tenho aí uma possibilidade de alguém que tratou a sociedade. Se alguém que tratou a sociedade pode ser incluído, normalmente pode. Normalmente você consegue fazer isso muito bem. E entendendo que no outro argumento eu vou trabalhar com a questão do poder público, eu posso trazer, por exemplo, as legislações. Porque se eu vou trabalhar o poder público é porque ele é o responsável pela garantia dos direitos. Se eu não consigo aplicá-lo, o que eu faço? Está sendo rompida uma legislação onde se afirma isso. Beleza? Então você consegue trabalhar essas noções de direitos. Tranquilo, pessoal? Então veja bem, eu já tenho aí um direcionamento. Vamos ver um exemplo disso, como é que eu posso trabalhar? Veja bem, primeiramente, já que eu não tenho um tema aqui específico para ser trabalhado, eu vou propor um início, uma contextualização que trabalhe de maneira mais genérica, que fale de problema social. Veja bem, se eu vou trabalhar com literatura, a literatura, ela não está no texto motivador, caso não esteja no texto motivador, não é do senso comum, ela é legitimada, faz parte da área de linguagens. Então vou pegar a literatura, beleza. Ela vai ser pertinente ao tema? Será se você souber encaixar bem. Porque você sabe que o tema é uma situação problema. Então você precisa trazer um conhecimento que trabalhe essas noções de problemática social. Beleza? E aí eu vou além. Como é que ela será produtiva? Se eu trouxer essa analogia. Como é que é a analogia? Veja bem, o que uma escola literária que fala sobre problema social? Lá o realismo, escola do século XIX, que trabalha justamente essa relação de problemática, de crítica social, certo? Então tem esse ponto. Então veja bem, se ele trabalha com críticas sociais e eu estou tratando de um problema social, eu consigo, por analogia, trazer esse conceito, certo? Fechou esse primeiro momento. No segundo momento, supomos que eu estou falando dos aspectos sociais. Quem foi que tratou a sociedade? Por exemplo, John Locke, ele tratou da sociedade. Onde foi que ele tratou a sociedade? Na tese da tábula rasa. Então a tese da tábula rasa, ele vai definir que a sociedade é montada, que o indivíduo é montado através das suas experiências sociais. Então veja bem o quanto ele é genérico, ele vai falar de experiências sociais. Portanto, eu posso trazer esse conceito de filosofia para dentro da minha discussão, fazendo também essa especificação. Eu pego do genérico, do amplo, que é a questão da tese da tábula rasa, e eu vou particularizar para dentro do tema que eu estou discutindo. Tudo isso só funciona se você souber fazer essa ligação. Por isso é importante racionalizar a linha argumentativa para que esses repertórios se tornem produtivos, beleza? E no terceiro parágrafo, que eu vou trabalhar com a relação do Estado, eu consigo citar, por exemplo, a Constituição Federal Brasileira de 1988. Por quê, professor? Porque é nela que está escrito que o Estado tem o dever de garantir os direitos. Beleza? Então, esses aí são exemplos de como é que eu monto. Como é que isso pode aparecer? Veja bem, primeiramente, eu posso colocar de maneira genérica, tá? A questão do realismo. Como é que ele pode aparecer? A Revolução Industrial, já pego um aspecto histórico, olha que interessante, já trago algo da história também. A Revolução Industrial, no século XIX, influenciou as transformações da produção literária da época. Deu-se início ao realismo. Olha só como é que eu estou mostrando conhecimento. É tendência marcada pela verossimilhança e duras críticas sociais. Como é que eu vou trazer esse conhecimento aqui? Veja bem, primeiramente eu tenho uma questão histórica aqui, Revolução Industrial. Já estou mostrando linha de pensamento, já estou mostrando que eu possuo conhecimento histórico. No século XIX, inclusive datei aqui qual é a parte da Revolução Industrial que eu quero tratar. Influenciou as transformações literárias da época. Deu-se início, então, a minha referência. Qual é a minha referência? Realismo. O realismo vai ser minha referência. E para mostrar que eu possuo conhecimento do realismo, eu vou trazer duas características dele. Quais são as características? Verossimilhança. Vale lembrar que verossimilhança é a aproximação com a realidade. E qual era a grande característica do realismo? Críticas sociais. Então é fácil, é só eu trazer essas críticas sociais para ligar com a minha discussão temática. O tema, por analogia, pode ser considerado motivo para essas críticas sociais, beleza? Então você traz aí a relação de problema social trabalhado no realismo para dentro do seu texto, isso de maneira genérica. Vamos ver agora, se no primeiro argumento, para comprovar que esse tema realmente é um problema, eu preciso trazer uma análise sociológica, eu posso trazer a tese da tábula rasa de John Locke. Como é que funciona?
Segundo John Locke, em sua tese da tábula rasa, todas as pessoas nascem sem conhecimento algum. Com efeito, todo o processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido através da experiência. Se você relacionar essas experiências às experiências patológicas da formação da sociedade, você pode justificar o problema atual. Beleza? Então é uma sugestão, um exemplo de como é que você traz a filosofia para dentro da discussão de um tema atual, beleza? Trabalhando que essas experiências da sociedade, da formação da sociedade, foram experiências necessariamente patológicas, beleza? E para trazer agora o problema do Estado, que são as questões legais, onde está escrito que o Estado é responsável por garantir os direitos, você pode trabalhar com a Carta Magna de 1988. Nada mais é do que a nossa Constituição Federal, tá? Assegura uma série de direitos aos cidadãos. Entre eles, os mais importantes destacam-se os direitos sociais, previstos no artigo 6º, abrace-se com esse artigo 6º, viu, pessoal? Por quê, professor? Vamos lá, direitos sociais previstos no artigo 6º. Dê um abraçozinho nele, porque você vai falar, sempre que você tiver um problema social, você terá alguém tendo seus direitos sociais desrespeitados. Então, é muito interessante ele. Viu? Então, abraça-se com o artigo 6º. Direito à saúde, à lazer, à educação, à previdência, à moradia, a trabalho, à alimentação, entre outros direitos sociais. Beleza? Muita atenção no artigo 6º. Outro interessante, os direitos individuais, previstos no artigo 5º. Previstos no artigo 5º. Principalmente aquele que diz do direito à igualdade, tá? Todos são iguais perante a lei. Então, muito interessante esse artigo 5º. E, por fim, a dignidade da pessoa humana. Esse é um dos princípios do Estado Democrático de Direito previsto no artigo 1º da Constituição Federal, certo? Então, você tem aí todo esse direcionamento para artigos que podem ser utilizados. Deixa eu colocar aqui em cima para você visualizar melhor. Artigo 1º da Constituição, certo? Então, direitos sociais no artigo 6º, direitos individuais no artigo 5º, dignidade da pessoa humana, um dos princípios do Estado Democrático de Direito, no artigo 1º. Assim, você tem um exemplo, uma sugestão de como montar essa sua análise de repertório sociocultural. Beleza, pessoal? Então a gente se encontra na próxima. Valeu, galera! Até mais! Valeu!